Obrigado aí pela audiência de todos. Vamos começar agora com a palestra, mas antes, peço para vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva, junte-se a nós. E você quiser receber nossos vídeos quando a gente postar, acione o sininho. E se gostar, dá um like. Muito obrigado. Agora eu vou chamar o nosso convidado, Dimas Danta, que é um especialista e consultor à disposição de vocês. Ele vai falar sobre a importância da gestão de precificação no varejo. Está no ponto? Então, Dimas, é contigo. Muito obrigado. Boa noite e agradecer o convite para participar dessa exposição, dividir um pouco de conhecimento e falar sobre a gestão da precificação no varejo. O que acontece? Grandes dos empresários estavam muito presos na parte de bota a margem e bota o produto. Com o produto, bota a margem e vende. E nunca começou a olhar a gestão, a variação disso. Por quê? Ele estava pressionado a 30%, 30%, 30%. E o mercado hoje está muito competitivo, né? Então o que acontece? Se ele não conseguir fazer a gestão mais das cadeias de produto, entender os seus custos, entender suas variáveis, entender os pontos pertinentes, ele não fica competitivo. Então vou citar alguns slides agora, onde eu vou dar algumas dicas de ver conhecimento como melhorar a rentabilidade no varejo, fazendo a gestão de precificação. Eu não vou nadar em água muito profunda referente à price, mas vou explicar a metodologia, como fazer, como melhorar e aonde melhorar o recurso. Não existe loja barata, existe uma percepção de preço baixo vista pelo cliente. A loja barata, ela não existe, porque o mercado ele precisa de rentabilidade. Ele precisa vender com margem para ter lucro, conforme vai ter lucro ele vai aumentando a rentabilidade, ele aumenta o investimento, aumentando o investimento ele compra melhor, comprando melhor ganha poder de barganha, ganhando poder de barganha ele se torna mais competitivo e com isso a engrenagem funciona. Então assim, ele precisa passar uma percepção de preço baixo. Como é que funciona? Ele vai entender quais são os itens se o cliente tem uma percepção de preço. Com isso, ele faz uma gestão nesses produtos, de modo que ele vai dar para o cliente uma promoção, uma oportunidade, e vai tirar com a outra mão alguns itens que não são sensíveis a preços. Com isso, ao cliente olhar para a loja, ele consegue ver a placa, ele consegue ver pontos, ele consegue ver terminais, e ele fala, poxa, essa loja é barata, eu sou bem atendido, eu tenho um bom serviço, é organizada e com isso eu consigo fazer bons negócios aqui, né? Então a percepção é essa. Não tem milagre, existe uma gestão, uma concepção muito positiva perante a isso. Para isso, a gente vai falar sobre o passo a passo da definição de estratégia de price. Avaliar fatores externos e internos. Por que fatores externos e internos? Não adianta você ter uma estratégia bem definida, onde você vê só os números da sua operação. Você precisa ver a operação como um todo, os concorrentes, perfil de cliente, perfis internos, o seu custo. Por que acontece? Você vê seu concorrente, ele está vendendo um item notável, por exemplo, do arroz, muito barato. E você fala, vou abaixar o custo menor que o dele, mas o seu concorrente hoje, ele não deve estar pagando aluguel, ele deve ter uma operação enxuta, uma operação diferente. E você fala, se você começa a igualar preço a preço, sem avaliar os seus números, você acaba ficando refém, fazendo parte da estratégia do seu concorrente, e não da sua estratégia, não vendo a sua rentabilidade. Então, vou citar alguns pontos agora. A classe social dos clientes. Por que a classe social dos clientes? Se a sua loja está relocada numa classe social que é B, C, D ou C, D, E, não adianta você botar produtos na exposição de produtos prêmios, produtos caros, com valor agregado muito alto, produtos de alta seleção, onde a percepção de preço está fora da realidade dele. Então, tem que saber qual a classe social do seu cliente e, para isso, depois você montar um mix de produto ou uma estratégia comercial de acordo com essa classe social. Se só o mercado está localizado em uma baixa renda, onde o consumo de produto é voltado a volume, desenhe o price, desenhe a compra, desenhe o mix de acordo com esse volume, de acordo com esse perfil. Agora, se a sua loja classificar numa classe social, público A, B, onde as pessoas estão buscando serviço, qualidade, diferencial, não adianta você botar produtos de combate, porque não vai fazer sentido para esse cliente. Então, muito importante entender onde você está e o que o cliente está buscando. Próximo ponto, perfil da loja. Por que o perfil da loja é importante? Você tem uma loja de 100 metros quadrados, onde você tem açougue, padaria, hortifruti, uma loja pequena, onde o cliente faz a compra de reposição, só o que faltou. Que tipo de loja é essa? Essa é uma loja de conveniência. Não adianta você ter uma loja de conveniência onde você vai fazer produtos de atacado. Leve mais, acima de, caixa fechada. Se o cliente que vai buscar produto na sua loja, ele está buscando um produto de conveniência.
Aí te faltou um produto X, uma reposição. Então, a sua estratégia de precificação é voltada à conveniência, é por impulso, é ter a oportunidade, é o ticket médio baixo, é a compra por recorrência. Então, é entender qual o perfil da sua loja, para depois montar a estratégia de precificação de acordo com esse perfil. Outro ponto é a análise dos concorrentes. A sua loja é uma loja de médio porte, 500 metros quadrados. Você tem um atacarejo na próxima esquina e outras lojas pequenas de conveniência próximo a você. Quem tem o seu concorrente de fato? É o atacarejo ou as lojas pequenas como você? O atacarejo é um outro perfil de negócio, então o atacarejo é o seu concorrente. O seu concorrente são as lojas pequenas, no perfil próximo a você. Enquanto você definir essa parte comercial, a parte de preço, analise os seus concorrentes de fato. Mire em pessoas que vão de fato competir com você, porque o perfil de compra tem que ser semelhante ao seu. Caso contrário, você fica desenhando uma estratégia que não vai ser seguida, não é o que o cliente está buscando. Próximo ponto, participação das vendas por categoria, análise da árvore mercadológica. Por que acontece isso? De fato, alguns mercados de médio porte, eles são muito voltados da seguinte maneira. Os perecíveis, que são o açougue, o FLV, o hortifruti, traz o cliente para a loja, porque é a compra de recorrência, e depois ele acaba atraindo na venda de mercearia, na parte da limpeza, perfumaria, aonde vende por conveniência. Só que grande parte das vezes, o pequeno varejista, o médio varejista, não consegue analisar essas participações de venda, e o que acontece? Ele tem um açougue forte, um hortifruti forte, uma padaria forte, e a participação da mercearia dele é baixa. E é onde de fato está a rentabilidade do negócio, porque o custo de venda de mercadorias, na mercearia, limpeza, perfumaria, alto giro, é baixo. Agora, o custo para vender itens de insumo, açougue, FLV, hortifruti, é alto devido à mão de obra, à perda. Então, é muito importante você fazer essa avaliação da participação de venda mercadológica para entender no ponto que você é bom, no ponto forte que atrai seu cliente, na participação de venda versus margem, para ver sua rentabilidade, e depois entender nos pontos que você de fato precisa melhorar. E é onde você pensa, poxa, a participação está tal, poderia ser tanto, então isso aqui é o meu diagnóstico, é onde eu preciso atuar. Próximo ponto, saber os pontos fortes da sua loja e otimizar de modo que seja atração do seu supermercado uma identidade. Eu tenho clientes que a participação de venda do açougue dele está em torno de 25% a 30%. O que é aquilo? Aquilo é um açougue com o mercado dentro. Não tem por que você mudar essa estratégia. O ideal é você otimizar isso. Olha, meu açougue retém meu cliente. Então, eu vou fazer uma parte de cross, eu vou fazer uma parte de layout, eu vou fazer uma precificação de acordo, eu vou entender os pontos quentes, eu vou fazer uma comunicação visual interna, eu vou fazer uma avaliação de margem por categoria, onde eu vou otimizar os produtos que venda com o açougue, de modo que eu consiga rentabilizar usando os pontos positivos da minha loja. Isso vale para a padaria. A padaria é muito forte, então vamos fazer uma avaliação de margem na parte de price no que tange produtos que vendam com a padaria, na parte de laticínios, na parte de frios, na parte de matinais, onde você consegue fazer uma venda conjugada, no princípio que dá com uma mão e tira com duas. Você pega o seu ponto mais forte, otimiza ele e rentabiliza com os demais. Outro ponto, saber a margem de contribuição. O que o supermercado precisa entregar, entender os custos. Por que isso? É sábio dizer, é sabido dizer, se você olha a operação de item a item, você não consegue fazer gestão. Você vai pegar, por exemplo, o item de alto giro, que é o arroz, o feijão, e olha a margem. A margem do meu negócio tem que ser 28%, então eu vou botar 28% em tudo. E, de fato, se você bota 28% de margem sobre venda no arroz, ele fica um produto fora da média de preço por ter de alto giro. Então, qual que é a ideia? Qual é a margem de contribuição que a minha loja precisa ter? Vamos criar uma situação hipotética. É uma loja de 500 metros que fatura 1,5 milhão e tem uma despesa de 400 mil, com uma margem de contribuição de 400 mil. Qual que é a conta? Quanto eu preciso vender, com qual margem, para entregar a margem de contribuição de X? Entendeu esse número, você precisa começar a avaliar quais serão as suas métricas de margem, de acordo com cada categoria, para entender o que eu preciso ajustar e como eu vou ajustar de modo que eu consiga otimizar os mercadológicos, as categorias, onde a percepção de preço é melhor, e de modo que eu consiga otimizar as margens nas categorias que a percepção de preço do cliente não é tão grande, eu consigo otimizar, sempre buscando um equilíbrio. Então, como que você faz a gestão por margem? Você para de olhar produto a produto e começa a olhar sempre as linhas gerais. Qual é a minha receita? Qual é a margem de contribuição? Qual é o meu CVV? A conta está fechando.
Entendeu esse último número, você começa a olhar de trás para frente. Você fala, pô, eu preciso chegar em 400 mil. Aonde eu preciso chegar? Eu preciso aumentar o volume, abaixar a margem, aumentar a margem, ganhar rentabilidade e começar a fazer pequenos ajustes cirúrgicos para conseguir otimizar resultado. A grosso modo, uma das ferramentas do Price é essa, otimizar recursos, trazendo uma sensação de preço baixo para o cliente. Qual o próximo ponto? Ter metas de controles para avaliar os números, metas traçadas. Por que é importante ter metas de controle, as métricas? Definimos que a margem de contribuição da operação é de R$400 mil por mês, ok? Porém, eu estou fazendo ajustes cirúrgicos. Eu vou começar a aumentar a margem da categoria de menos giro, eu vou começar a aumentar a margem de categorias que não são sensíveis a preço, eu vou começar a baixar. É muito importante eu ter métricas de controle para começar a medir o resultado dessas alterações. Entender se mudar a margem da categoria X deixou mais perto ou mais longe. Entender se eu abaixei a margem desse produto, a parte operacional do cross está conseguindo rentabilizar de outra maneira. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Olha, eu abaixei a margem do pão para trazer cliente para a loja. Mas eu fiz o ajuste cirúrgico na parte de frios, na parte de laticínios. A venda de pão, o volume for suficiente, de acordo com a redução de margem, vai entregar a mesma contribuição. Então, as metas de controle é como se fosse uma prova dos 9. Você muda, revisa. Muda, revisa. Entende, através da sua meta final, se você vai estar perto ou longe desse resultado. Próximo ponto. Entender que em cada loja existe um micro-universo em volta dela, que deve ser avaliado. Como assim um micro-universo em cada loja? Existem lojas em mercado distinto, por exemplo, aqui no Sul, é um universo bem diferente de São Paulo. E o Nordeste é um universo muito diferente de São Paulo também. E são pontos completamente distintos. Então, um item que é notável, um item que é forte na região de São Paulo, é bem diferente da região do Sul, aqui em Porto Alegre, e completamente distinto na região do Nordeste. Isso vale até na mesma cidade. Eu tenho clientes que você tem 5 lojas na mesma cidade, onde uma loja fica na periferia, onde itens de combate têm uma percepção muito boa, e outra loja fica na classe social ABC, onde ele precisa avaliar 50% do seu mix, porque os itens de combate não estão de acordo com aquele perfil de cliente. Então, não é só replicar, é entender esse micro-universo, entender quais são as suas particularidades e fazer gestão de acordo com isso. Ok? Então, assim, não pode ficar nada no automático. Nem gestão de margem, nem gestão de categoria, nem gestão de mix, nem gestão de compras. Por que eu falo isso? Sem medição, não há gestão. Não tem como tomar decisões sem informação. Não tem como saber se está no caminho certo sem fazer medição. A informação é o ativo mais valioso dentro do supermercado, pois uma empresa que não conhece seus números não conhece seu negócio. É muito comum o empresário falar assim, a minha empresa não está dando resultado, ela está fechando negativa. Porém, quando ela vai olhar isso, já é tarde demais. Por quê? Os negócios do varejo são negócios com fluxo de caixa positivo. O que acontece? A cada R$100 que ele vende, pelo menos R$40 você recebe à vista, que é voltado a débito ou a dinheiro. O que significa? Ele compra a prazo, ele paga a prazo e recebe quase 50% à vista. Então, ele tem um fluxo de caixa positivo. Quando chega no ponto que o caixa dele zerou, significa que pelo menos 40% do faturamento dele já está usado como capital de giro. Então, trazendo uma realidade comum para a gente. O mercado de varejo, um supermercado, tem que gerar lucro. Ele tem que crescer, porque ele recebe à vista e vende a prazo. A pessoa só tem que entender um entendimento de fluxo de caixa, um entendimento de gestão, para ter o controle disso e, de fato, conseguir otimizar resultado. Então, para poder concluir, sem medição não há gestão. Tem que entender os números para conseguir otimizar. O mercado está muito competitivo hoje, está muito dinâmico para você ficar no automático. Eu vou trazer uma técnica, uma estratégia de precificação, onde eu divido grupos de produtos em grupo A e em grupo B. Isso facilita bastante na leitura, de modo que o comprador, a pessoa do price, o precificador, o responsável pela estratégia comercial, consiga, de fato, entender quem são cada grupo de produto e fazer a estratégia ideal para cada grupo de produto. Produtos geradores de tráfego. Produtos do grupo A. Itens se o cliente tem uma boa percepção de preço. Vai avaliar os preços do seu mercado por itens, pois com ele vai criar um conceito de loja barata ou não. São os famosos itens notáveis. Por que geradores de tráfego? Nesses itens, quando você faz uma oferta, quando você abaixa esse produto, o cliente tem uma percepção.
nossa, está realmente barato, eu vou na loja. Por quê? Ele vai gerar tráfego de cliente. Exemplo, a Coca-Cola, a nível nacional, produtos da Unilever, sabão em pó Omo, Brilhante, maionese Hellmann's, cerveja Skol. São produtos que o cliente tem uma percepção de preço imediata, porque todo mundo anuncia ele, são produtos da recorrência diária. Então, quando você coloca esses itens em evidência, o cliente tem uma percepção se a proposta é boa ou não, só ligando o produto ao valor. É o mesmo ponto que acontece quando ele vai na sua loja. Ele vai na tua loja, agora ele não vai comprar Coca, quando ele vê a Coca-Cola em evidência de preço, essa loja é barata, olha o preço da Coca. Ele vê o sabão em pó Omo, mesma coisa, a loja é barata, olha o preço do sabão em pó Omo. Porque são itens que têm uma sensibilidade de preço. No próximo grupo, são o grupo de geradores de margem. Por que geradores de margem? São itens que não são sensíveis a preços. São itens que o cliente compra ou por uma necessidade, ou por conveniência, ou por oportunidade, de fato, onde não vai lembrar do preço desse produto. Exemplo, adoçante. Poucas pessoas têm uma referência de preço de adoçante. Palito de dente, guardanapo, alvejante, limpador com cloro, limpador sem cloro, limpador de roupas brancas. São itens que o cliente não tem uma sensibilidade de preço. Então, nesses produtos, você pode aumentar uma rentabilidade nele, porque o cliente fala assim, nossa, eu vou comprar porque eu preciso. É uma oportunidade, é uma conveniência, é onde você vai ganhar dinheiro, onde você aumentar a rentabilidade. Qual é o segredo? Usar itens geradores de tráfego para atrair o cliente e usar o item geradores de margem para buscar rentabilidade, de modo que você consiga buscar a sua margem de contribuição final de acordo com o que foi desenhado. Após entender quais são os grupos geradores de margem, geradores de tráfego, é bom entender quais são os subgrupos desses produtos. Por quê? Tem o produto premium, tem o produto custo-benefício, tem o produto de alto giro e tem o de combate. Entendeu que o leite condensado é um item gerador de tráfego, porque ele atrai cliente para a loja. Porém, existe leite condensado da marca Moça, que é o premium. E depois tem a marca de alto giro, que é o Italate, Piracanjuba. E depois tem a marca de custo-benefício, que pode ser o LG, o PCGL. E tem o item de combate, que é a mistura láctea. Por que entender isso? O cliente tem essa percepção de qualidade também. Se você deixa uma margem fixa, de modo que, exemplo, 25% na mistura láctea, 25% no LG, 25% no Italate, 25% no Moça, se você acaba fazendo um bom negócio, você acaba perdendo uma rentabilidade igualando os custos. Uma vez que o Moça é um item premium e o cliente está disposto a pagar um pouco mais caro. Então é muito importante saber classificar e usar os benefícios da força da marca ao seu favor. Se você pagou o mesmo custo, o leite condensado LG, Piracanjuba, Italate e o Moça, você pode aumentar uma margem maior no Moça, uma vez que o cliente está disposto a pagar mais caro devido ao seu prêmio, e manter a rentabilidade média nos dois, de modo que você otimiza esse produto e ganha dinheiro na compra também. Não é só vender, e sim vender com margem. Para que consiga vender com margem, se sabe a definição de uma estratégia de precificação correta. Entretanto, para que possa melhorar resultados, é necessária uma sinergia entre todos os departamentos de um negócio, de modo que toda decisão da empresa seja baseada em um único objetivo, bater a meta, entregar a margem de contribuição de 400 mil. Atuando com controle desse resultado através de métricas, define a métrica, faz gestão, controla por métricas, com o objetivo de definir um método. Por que esse método? Você avalia, você replica e você consegue replicar ele de maneira contínua, de modo que você define uma meta para saber onde você quer chegar, define as métricas para poder medir o resultado, e com isso você vai ter um método que você pode replicar e, de fato, fazer seu mercado crescer, a ampliação e a expansão. Queria concluir com uma frase de bastante impacto que fala: só que se tem uma paciência para fazer coisas simples com perfeição, que irão adquirir habilidade para fazer coisas difíceis com facilidade. Por que eu uso essa frase? Não adianta você redesenhar a roda, ficar buscando coisas diferentes, buscando inovações, onde o verdadeiro conceito é entender quem é o seu mercado, qual a sua identidade, quem são os seus clientes, quais são os seus pontos fortes, o que os clientes estão buscando, qual a percepção de preço dele, qual a melhor estratégia pode ser feita, e com isso, você pegar todos esses recursos, avaliar com as métricas, definir uma meta e começar a olhar para dentro de casa. O que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Queria até agradecer a 3 patrocinadores que auxiliou a minha vinda para cá, que é a Pra Ver e Comer, a Nova Presto e a Frutap, que são parceiros da operação que eu toco em São Paulo,
são parceiros que ajusta, tal, e estão com a gente aí nessa jornada. E agradecer o convite da Expo por estar aqui também. Primeira vez que está participando, espero ter poder contribuído e dividir um pouco o conhecimento com vocês. É isso. Fabiano? Eu quero aproveitar e conversar contigo. Opa, Fica aí, claro. as dúvidas são... Eu sou um entusiasta em informações. Show. E quando fala em valores, mexe no bolso do empresário, sim. Isso me deixa mais curioso. Claro. E aí as minhas dúvidas são, eu acho que muito parecidas com vocês que estão nos assistindo, né? Bom, como aplicar isso aqui? A ideia é o seguinte, primeiro ponto, você precisa avaliar as informações. Você tem que ter informação para tomar decisão. E pode ser qualquer tamanho de loja? Qualquer tamanho de loja, principalmente na pequena, porque todo grande empresário um dia foi pequeno. Exatamente. Então, o primeiro ponto é ter meta, ter controle, entender qual é o seu custo, entender qual é o seu custo fixo, o custo variável, entender qual é o seu orçamento, quanto você precisa faturar, com qual margem para a conta entregar, saber o seu ponto de equilíbrio. E após isso, você começa a mexer com margem. Não entender que alguém falou que a margem é 30%, eu vou seguir porque é o padrão de mercado. Porque existe um grande fator, Fabiano. Você pode vender 100 com margem de 20 ou vender 200 com margem de 10. No final, a mesma coisa. Mas 100 com margem de 20 é uma margem de conveniência. 200 com margem de 10 é o supermercado. Entendeu? 800 com margem de 5 é um atacarejo. Porém, 800 com margem de 5, você ganha poder de barganha, você é muito mais forte. Sim. Você consegue rentabilizar, você está crescendo. Então, entender qual é o seu negócio, qual o perfil você vai usar e qual estratégia você vai seguir de acordo com as suas informações. Pois é, e essas informações, até você deve observar isso, tem muitos supermercadistas que são amigos nossos, que estão aí crescendo, mas eles têm um sistema completíssimo, mas poucas vezes usam o sistema. Exato. E sempre quando vem alguém de sistema, eu penso assim, e aí o pessoal está utilizando, olha, só usa quando é solicitada, pede aquele relatório, às vezes está lá à disposição, mas ele nunca apertou lá o botão X para gerar o relatório. O que tu pode, além disso, toda essa aula que você deu aí, a importância e até mexendo no bolso, o que mais a gente pode fazer para que esse supermercadista que tem toda essa ferramenta já à disposição dele, essas informações, usufruir? Uma ferramenta muito importante que o varejista não usa é a curva ABC. Acho que se fosse para dar uma dica de vídeo com vocês, é a análise da curva ABC. Aquele relatório, ele é o princípio do Pareto, 80-20, um relatório muito rico. Então, se eu fosse para dar uma dica que todo sistema tem, pega a curva ABC, olha a participação de venda por produto e entende se 25% do seu faturamento dos produtos estão baseados em 50% do faturamento, se você faz ajuste cirúrgico nesses produtos, a sua rentabilidade muda imediatamente. Ou você abaixa a margem ganhando volume, ou você aumenta a margem e aumenta a rentabilidade. Então, assim, usando esse sistema, você não precisa ser expert, analisar rentabilidade, montar indicadores, ter KPIs, mas pega o simples bem feito. A curva ABC é uma ferramenta muito importante que poucas pessoas usam. Para você fazer price, para você definir a parte comercial, definir layout, definir parte de panorama, usando o comportamento do cliente. Até entender que você entende o mercado de bairro de conveniência, deve vender, só entender ser pão francês. Pô, não é pão francês, então tem algo de errado. As pessoas estão comprando pão em outro lugar. Pão francês é gerador de tráfego, porque é pão com margarina, pão com mortadela, pão com tudo. Então, entendeu? Se o meu pão francês for o top 1, eu vou trazer mais cliente para a minha loja. Trazendo mais cliente, eu consigo aumentar o número de ticket e consigo aumentar a rentabilidade mexendo em um produto. Através da curva ABC. Tem um parceiro, como tantos outros supermercadistas estão lá, ele diz assim, eu vendo alface ao preço de custo. Porque o alface ele só vai poder comprar um ou dois, porque é perecível, mas traz tanto fluxo para a minha loja que compensa eu perder nesse. Na verdade, não está perdendo, ele está deixando... Deixando uma rentabilidade. Exatamente. Se entendeu que a margem de contribuição final está batendo, não importa como ele está fazendo a gestão. Esse é o grande segredo, né? É você gerenciar recursos. E não ficar se apegando ao alface ou ao pão francês. É de fato você, vou abrir mão daqui, vou puxar lá. Eu acho que a grande máxima a ser pensada falando de price é que para fazer o omelete tem que quebrar os ovos. Exatamente. Tem que abrir mão de alguma coisa. Senão você acaba ficando mais um e não é competitivo. Exatamente. E até essa questão dos preços que chama bastante atenção. Tem grandes redes aí que fazem assim, compre no máximo 10 itens. Só essa questão dos... Essa escassez. Escassez é fantástica. Essa escassez funciona muito bem porque já fala, eu preciso comprar. Nem sei o preço. Eu nem ia comprar, eu ia comprar 5, vou comprar 10 porque vai acabar. E às vezes o preço não é tão assim, é o preço de mercado. Na época do pico do óleo, muito em São Paulo, atacarejo limitado 5 por cliente. E você via muito óleo. Sim. Porque ele falava assim, nossa, eu não consumo 5 caixas, é melhor comprar 5, porque se acabar eu fico sem.
Exatamente. E começou a aumentar a rentabilidade do produto que não estava em oferta, usando só o princípio da escassez. Exatamente. É técnica, não é milagre. Exatamente. Esse é muito importante. E vocês aí, estão aproveitando essas técnicas? Então, aproveite o Dimas aqui, está à disposição. O canal dele tem um canal de Instagram? Tem o Instagram, a página é Dimas_Odantas. Abro caixa de perguntas, pode me seguir lá. Eu falo sobre price, gestão comercial, gestão financeira e contábil. Estou à disposição de vocês. Isso aí, pessoal. Aproveite isso que vocês vão aumentar a lucratividade do negócio deles, encantar o seu cliente, porque ele vai entender algumas coisas, aqueles produtos mais chamativos, né? Vão estar em oferta. Sensíveis a preços notáveis, tal. Exatamente. Então, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Pessoal, agradeço pelo convite. Espero estar aqui nas próximas vezes também. Exatamente. Fique à vontade. Então, a gente vai pedir agora um intervalo para logo mais seguir nossa programação completa. Tá no ponto? Então vamos lá. Obrigado. A NBA não parece a mesma de antes. O jogo não é o mesmo sem torcida. Falta aquela energia. É um outro esporte que a gente está vendo, cara. Outra coisa. Agora! Lá vai ele. Se livra da marcação e... Beba com moderação. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio, deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto.
O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha Pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé Dois Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.